Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? É um motivo de muita alegria ter você aí conosco para louvarmos o Senhor. Quero convidar você a, nesse momento, estamos orando, agradecendo a Deus. Nós somos aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião, localizados aqui no sul das Minas Gerais, e você é muito bem-vindo a louvar o Senhor conosco nessa noite. Feche seus olhos aí em sua casa e vamos estar orando. Bondoso Deus, eterno Pai, te louvo, Senhor, te agradeço por essa noite, que nós temos a oportunidade de louvar o Teu nome, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, receba as músicas, ó Pai, receba a mensagem que será ministrada nessa noite. Toca nos corações daqueles que estão assistindo essa transmissão ao vivo e toca no coração daqueles que vão assistir posteriormente, ó Pai, pelas redes sociais, o YouTube. E no momento que o Senhor desejar, ó Pai, que essa pessoa esteja assistindo esse culto, que o Senhor toque nesse coração, ó Pai. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo. Aqui oro em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos estar louvando o Senhor com cântico, Filho do Deus vivo. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, curando os cativos, era chegada ao reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, O inferno e a morte venceu. E agora me dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável,
outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Aleluia, glória a Deus. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por podermos declarar ao Pai sobre a vitória do Cristo, Filho do Deus vivo. Te louvamos, Senhor, porque a rocha é inabalável. Te louvamos, Senhor, te agradecemos. Amém. Quero convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia no Salmos 103. Nossa irmã Luísa vai fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 14. Salmo de número 103, dos versículos 1 até o versículo 14. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe quem somos pó. Amém. Amém, louvado seja o Senhor. Nosso Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, né? E nesse momento que nós estamos com o tempo fechado, só estamos nós aqui do Ministério da Música e o pastor Ari, pessoal que está auxiliando para essa imagem chegar na tua casa. Muitas pessoas, hoje nós temos visto muitas brigas por abrir o templo, fecha templo, abrir o templo, e essa música que nós vamos cantar, iniciando nosso momento de louvor, ela fala exatamente disso, que Deus, hoje Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O nosso Deus, Ele é incomparável, não há nada no céu, não há nada na terra, não há nada no mar que não seja semelhante a Ele. Então, a voz do nosso Senhor, ela ecoa como um trovão. As nuvens são os pós dos seus pés. Essa música, ela é maravilhosa. Eu quero convidar você a cantar na sua casa comigo, que o Senhor Deus, Ele é incomparável. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos seus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti,
Senhor incomparável é. Nosso Senhor, Ele é incomparável. Cante comigo. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos seus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Mais uma vez. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Amém. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos declarar a cada momento que o nosso Deus, Ele é incomparável. E essa segunda canção, ela fala: vem, toma o teu lugar, tens a minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor meu Deus, guarda o meu coração no teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. E o refrão fala: dá-me tuas asas para eu te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vamos fazer essa oração em formato de música nesse momento, nos preparando para a mensagem que será ministrada daqui a pouco pelo pastor Ari. Vem e toma o teu lugar. Minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem, toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Da vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular,
vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Querido Deus Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, ó Pai, podendo louvar o Seu nome, ó Deus. Senhor, ó Pai, possa estar abençoando a vida de cada irmão que está assistindo essa transmissão. Esteja abençoando, ó Pai, a vida de cada um que está louvando o Teu nome, ó Pai, através dessas músicas, ó Pai, declarando que só Tu és Rei, ó Pai. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo, ó Pai. Prepara-nos, ó Pai, para a Sua mensagem que será ministrada nessa noite, ó Pai, para que possamos, ó Pai, sair diferente da forma que começamos a louvar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Receba em Seu trono, ó Pai, esse louvor. É que eu oro em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Você crê que Deus vai falar ao seu coração nessa noite? Dá um amém aí nos comentários. Amém? Então, passar o pastor Ari tem a oportunidade de estar louvando com a mensagem do Senhor nesse momento. Louvado seja Deus. O Elias, com propriedade, desafiou. O nosso costume aqui é sempre começarmos a mensagem levando as pessoas a refletirem sobre esta mensagem, a palavra de Deus para a sua vida. Deus vai falar com você. Então, você que está em casa, ou você que está aqui na igreja, nós somos aqui um pequeno grupo na nossa igreja, bem distantes um do outro, o pessoal que está cantando, mais duas pessoas que estão na parte técnica, de imagem e som. E, para a glória de Deus, estamos aqui para compartilhar com você nessa noite a palavra do Senhor. Eu vi vários irmãos que estão nos acompanhando na nossa transmissão. Uma explicação. Normalmente, nós transmitimos na nossa rede social do Facebook. Quando encerra, nós iniciamos a transmissão na rede social do YouTube. Então, para alguns irmãos que só acompanham pelo YouTube, eles acabam recebendo a imagem do culto um pouquinho atrasada, mas recebem, e nós temos vários irmãos que acompanham a transmissão através do YouTube para a glória de Deus. E uma explicação sobre o fato de ainda continuarmos com a igreja fechada e fazermos apenas transmissões online, é que ainda o índice de ocupação dos hospitais em Minas Gerais, onde estamos inseridos e onde somos atendidos, ainda é alto. As UTIs estão cheias, embora tenha diminuído um pouco o número de pacientes na UTI, mas a nossa preocupação como igreja é a preservação da vida.
e o cuidado de um para com o outro. Abrimos mão dessa celebração presencial e entendemos que algumas igrejas têm uma outra compreensão. Nós vamos continuar unidos nessa compreensão de que estamos servindo a Deus da mesma maneira. E sabemos que a igreja é a igreja mesmo estando em sua casa, mesmo estando em isolamento social, mesmo as pessoas estando distantes. E nós vamos começar também orando a Deus, pedindo para que haja uma disponibilidade de vacinas para toda a população e que isso seja breve. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, porque Tua palavra já veio ao nosso coração e ela deve ser compartilhada com todos. Nesta noite, Senhor Deus, abençoe a cada família que acolhe esta mensagem. E também nós clamamos que o Senhor intervenha com amor, com cuidado, com misericórdia e graça em cada coração. As pessoas que têm uma outra atitude em relação à pandemia, as pessoas que pensam que tudo passou, as pessoas que pensam pelo fato de estarem vacinadas já estão isentas de qualquer contágio, as pessoas que pensam que por terem tido momento a Covid, também já estão isentas e não pegam mais. Senhor Deus, esclarece a cada pessoa e também eu te agradeço pela a ciência que o Senhor despertou nos corações dos seres humanos. Aqueles que estudaram, se prepararam e estão respondendo às inquietações do mundo neste momento com as vacinas. Que o Senhor abrevie, Senhor, a produção dessas vacinas, que o Senhor abrevie a vacinação de toda a população. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti e clamamos a Ti por esta palavra. Fala ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite tem o tema dor, desafio para a esperança. E eu vou repetir, dor, desafio para a esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 26. É um livro de lamentações, é do profeta Jeremias, né? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 a 26. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. Que o Senhor nos abençoe agora, neste momento. Exatamente neste momento que eu estou ministrando esta palavra, eu recebo a notícia de que no nosso país aconteceram cerca de 350 mil óbitos durante a pandemia. É triste esse quadro, porque essas pessoas que se foram, alguns conhecidos meus, alguns colegas pastores, alguns amigos, estas pessoas tinham endereço, essas pessoas tinham afeto, essas pessoas tinham carinho da família, essas pessoas tinham uma história, essas pessoas deixaram uma marca em seus familiares, e essas pessoas não puderam ser nem abraçadas e despedidas, devido a esse flagelo que acontece no mundo inteiro. Eu fico imaginando a dor e o sofrimento de famílias que perderam 1, 2, 3 e até 4 ou mais parentes próximos.
Uma vez eu visitava uma senhora e ela me dizia: pastor, eu já perdi tanta gente que eu não consigo mais chorar. Eu não consigo, a minha tristeza já é tanta que eu não tenho mais lágrimas. Eu perdi a capacidade de chorar. Eu não sabia o que dizer naquele momento. Só ela sabia o que estava vivendo. Só ela sabia o que estava se passando na sua vida e na sua família. É tão fácil perder a alegria no meio da dor e do sofrimento, e é tão fácil nós perdermos a visão de Deus no meio desse sofrimento todo. Há um escritor cristão, e aliás eu estou lendo este livro nesse momento, nesses dias, é um dos livros meus, os quais eu tenho procurado ler, tenho procurado aprender, um escritor chamado Tim Keller. E ele tem um precioso livro chamado Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento. E ele diz que, no seu ensino, o oposto da alegria não é a tristeza, mas o oposto da alegria, do ponto de vista cristão, o oposto da alegria é a falta de esperança. Como as pessoas perdem a esperança, elas perdem a alegria. Diante disso, eu quero convidá-lo a fazer uma visita ao profeta Jeremias, a conversar com Jeremias, alguém que tinha motivo para perder a esperança, mas não perdeu. Alguém que tinha motivo para deixar a tristeza invadir o seu coração, mas continuou olhando para Deus. Alguém que tinha motivo para olhar para o futuro e não ver nada. Durante 40 anos ele pregava a palavra de Deus e ele avisava o juízo de Deus para o povo. Mas em dado momento ele olha para a história e ele vê que o povo não obedeceu a Deus. E por isso veio o juízo do Senhor, e o resultado desse juízo do Senhor era angustiante, era dolorido, era sofrimento total para o povo, e o profeta empatizava esse sofrimento no seu coração. E aí ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Jeremias, então, ele escreve neste momento uma espécie de cântico que posteriormente era sempre usado pelo povo como os cânticos de lamento nas celebrações entre julho e agosto. O povo cantava esses lamentos e sobretudo esse trecho. Jeremias, ele viveu 586 anos antes de Cristo. Jerusalém havia sido destruída pelo Império Babilônico. Jerusalém tinha sido completamente eliminada, o templo foi queimado, os tesouros do templo foram levados, os príncipes foram levados, os valorosos de Judá foram levados cativos, e o povo que ficou em total miséria. Jeremias andava e via a miséria total. Crianças de peito não conseguiam amamentar-se em suas mães, porque elas não tinham alimento e não produziam para alimentar os seus filhos. Algumas, e até o profeta coloca lá no capítulo 4, capítulo 5, a miséria era tanta que algumas matavam seu próprio filho para se alimentar com a carne de seus filhos. Essa é a miséria total, é a angústia total. As pessoas que antigamente eram da elite, andavam com escarlate, uma boa roupa, uma boa vestimenta, uma vestimenta nobre. Diz o texto lá no capítulo 4 que essas pessoas passaram a andar nos monturos, no meio do lixo, procurando um osso velho, procurando um resto de alguma coisa para se alimentar, uma pele de alguma coisa para se alimentar.
todas as plantações foram queimadas, não havia produção agrícola, e ainda tudo que estava nos celeiros foi levado pelo exército da Babilônia. Não havia comida para o povo perambulava de um lado para o outro, desesperados, os idosos morriam no meio dos escombros, sem alimentação. Essa é a dor. Jeremias, ele vê a dor ao extremo, e ele coloca essa dor no coração, esse sofrimento no coração, essa angústia das pessoas e de seu povo no coração. Mas no meio disso tudo ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por isso eu chamo esta palavra de dor, desafio para a esperança. Eu poderia dizer sofrimento, desafio para a esperança, pandemia, desafio para a esperança. E aí eu vou convidar você a conversar com Jeremias agora de perto, como se você pudesse sussurrar nos ouvidos de Jeremias e conversar com ele, e ouvir Jeremias falar com você, e chorar com você, e lamentar com você, e empatizar com você. Em tempos de angústia e perplexidade, é fundamental colocar o nosso foco num ponto que vá além da situação perdida. Jeremias não tinha motivo para olhar para o futuro, não tinha motivo para olhar para o outro foco, a não ser para essa dor, para essa constatação miserável, angustiante, que estava vivendo. Quando lemos esse capítulo 3, percebemos que Jeremias estava altamente deprimido e melancólico. Ele começa falando que Deus o colocara nessa situação, mas ele mesmo responde, ele mesmo, embora questione Deus, dada a sua intimidade com Deus, nesses 40 anos de palavra profética, ele mesmo enxerga que essa situação, como ele coloca com Deus, é exagerada, e aí ele começa a mudar o foco da sua história. Há um outro escritor chamado Max Lucado, e ele tem uma frase muito interessante, que diz o seguinte: alimente os seus medos, e sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé, e seus medos morrerão de fome. Queridos e queridas, eu os convido a serem alimentados de fé, de uma nova esperança no Senhor. Jeremias entendeu que ele precisava mudar o foco. A sua dor era intensa, a sua angústia era intensa, a sua empatia era intensa, assim como nós nos dias de hoje olhamos para a pandemia, olhamos para as perdas, e todos os dias, quando abrimos os grupos, temos sempre amigos que estão entubados, sendo conhecidos, vendo as famílias com muitas dificuldades, os governos de mãos atadas, e no entanto, nós devemos mudar o foco também para Deus. Jeremias entendeu e mudou completamente o seu discurso. Então ele olha e diz: o que me pode dar esperança? Eu quero pensar nisso, quero trazer à memória isso que me pode. Ele sabe que o foco precisa ser ajustado em Deus, como uma lente de alta precisão para fazer leituras corretas sobre os acontecimentos. O seu foco precisava mudar tão somente para o Senhor. Assim como ele, entendemos que não podemos assimilar o significado da dor, da enfermidade, da tragédia, da angústia, do sofrimento, de eventos temporais como este que estamos vivendo, sem olharmos para Deus. Por isso, eu convido você a tirar os olhos do evento e olhar para o Senhor.
Mude o foco para o Senhor. Em tempos de angústia e perplexidade, é fundamental colocar nosso foco num ponto que vá além da situação percebida. Em segundo lugar, em tempos de angústia e perplexidade, é necessário exercitar a memória. Quando ele diz, quero trazer a memória. Eu fui investigar alguma coisa sobre memória e encontrei um negócio chamado exercício mnemônico. O que é isso? Exercício mnemônico é o ato de exercitar a memória. É o ato de pensar exatamente com cuidado, com racionalidade. Isso vai me ajudar a enfrentar os dias maus e caminhar na fé. Vai, como o Lucado dizia, vai me ajudar a alimentar a fé. Eu gosto muito da história de Davi. Aliás, um dos personagens que nós mais lemos e mais conhecemos na Bíblia é Davi. Talvez vocês aqui, que estão aqui comigo, saibam disso e já leram e viram muitos vídeos e muitas histórias e muitos filmes sobre a história de Davi. Davi vai enfrentar Golias e ele é apenas um garoto, um adolescente. Ele está desarmado, ele tem uma funda. Mas não é fácil, porque ele também está com medo. Só que ele não alimenta o medo, ele alimenta a fé. E ele faz esse exercício mnemônico, porque os irmãos dele não queriam que ele fosse lá, achavam até que ele era arrogante. O próprio rei Saul dizia, você é muito jovem. Aí Davi, lá em 1 Samuel 17, 34, 36, 37, ele faz esse exercício mnemônico, ou seja, trazer à memória aquilo que Deus poderia fazer através dele, que dá esperança para enfrentar o gigante. Então ele vai falar o argumento que ele faz nesse texto que eu acabei de citar. Ele se recorda das manifestações da graça de Deus na sua vida. Aí ele diz, olha, Deus já lhe havia dado vitória em duas condições difíceis, no embate com um leão e com um urso. Saul achava impossível sua luta com Golias, mas ao se lembrar de como Deus havia agido na sua vida em situações anteriores, Davi se sentia forte o suficiente e confiante o suficiente, e ele diz para Saul, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Aleluia. Exercício mnemônico. É lembrar que o mínimo que Deus fez no passado, Ele vai fazer no presente e no futuro. O próprio salmista depois, e foi lido aqui pela Luísa, agora há pouco no Salmo 103, versículo 1 a 4, diz assim, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. E não se esqueças de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e que cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Aleluia. O salmista ali está conversando com a sua própria alma. Quando ele diz, na versão atualizada, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Na versão que eu acabei de ler, diz, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele conversando com a sua alma, ou seja, exercício mnemônico para viver. Aleluia. Aprenda a lembrar das coisas que Deus já fez. E tire o foco das coisas que Deus não está fazendo. Tire o foco nesse momento. Nossas lembranças tornam-se poderosas aliadas na luta contra o desespero e a dor.
Cada nova experiência nos capacita a enxergar a obra de Deus com clareza. Queridos, eu já vivi muitas experiências na fé e tenho vivido muitas experiências na fé. E nessas experiências eu vejo sempre a mão de Deus, em todas e qualquer circunstância. Vocês mesmo acompanhando comigo, já nesses quase 9 anos de ministério aqui, quantos milagres nós já vimos? Esse equipamento que está aqui, todo aqui, essa parafernália de equipamento, isso aqui é milagre, irmãos. Toda essa mudança. Recentemente nós recebemos a visita de um casal de irmãos que vinha na nossa igreja há muitos anos atrás e eles ficaram um tempo sem vir. E aí vieram esses dias e um deles virou para mim e disse: pastor, isso aqui não tinha, isso aqui não tinha, isso aqui não tinha, isso aqui não tinha. E eu disse: foi tudo milagre do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Esse Deus que fez milagres no passado, vai continuar fazendo no presente. Tem um hino bem antigo, que faz parte da história da igreja, sobretudo de nossa igreja presbiteriana independente, que diz assim: quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Então eu quero convidar você a lembrar de quanto Deus já fez na sua vida. Quero trazer à memória, faça o exercício mnemônico. Eu sei que é dolorido olharmos para a dor, para o sofrimento neste momento, para constatarmos essa pandemia, as perdas e o desespero de milhares de famílias. Mas eu sei que Deus já fez tanta coisa por nós. Eu sei que Deus já operou tantas maravilhas na nossa vida, na nossa família. Aleluia. Eu vou dizer essas bênçãos, vou contar essas bênçãos, é isso que Jeremias está nos convidando a fazer. Terceira coisa que eu quero que você converse com Jeremias: em tempos de angústia e perplexidade, precisamos focar em verdades eternas. Olha o que diz o texto: as misericórdias. Primeiro ele fala para você fazer o exercício mnemônico. Traga a memória. Aí ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O profeta coloca toda a sua história nas misericórdias divinas. Agora, misericórdia é um termo muito amplo, e é interessante, pois a palavra vem de colocar a miséria no coração de alguém, é a junção de duas palavras, e alguém já definiu misericórdia como Deus não tratando quando merecemos. Misericórdia é esse fato: você fez algo errado, e Deus resolve, não é passar a mão na sua cabeça, mas Ele resolve tratar você com amor. E se Ele fosse olhar para cada um de nós, pelos nossos méritos, do ponto de vista do mérito humano, das conquistas humanas, nós não estaríamos mais aqui, com certeza. Misericórdia é isso, é quando na perspectiva da justiça humana, nós não somos nada, e Deus diz: eu amo, e eu os trato conforme o meu amor. Isso é misericórdia. É disso que o texto está falando, de como Deus trata a gente totalmente fragmentada. Deus não nos trata consoante a nossa justiça, mas conforme
a justiça de Jesus Cristo. Suas misericórdias impedem que eu seja devorado todos os dias. Aleluia, Senhor. Se eu fosse tratado com a justiça, de fato eu já teria sido consumido pela santidade de Deus. Eu volto àquele texto que a Luísa leu agora há pouco, do Salmo 103. Agora eu vou ler o versículo 10 a 14. Eu tenho aqui anotado esse texto. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está tão longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe que somos pó. Lembra-se de que somos pó. Aleluia, Senhor Deus. O salmista tinha uma intimidade tão grande com Deus, que podia dizer: eu não sou tratado nem como eu mereço, eu não sou tratado conforme as minhas limitações humanas, mas eu sou tratado conforme o soberano amor de Deus. Louvado seja o Senhor. Há um outro aspecto no texto que mostra que a misericórdia do Senhor não se esgota, porque ele diz assim: as suas misericórdias não têm fim. E eu vou dizer para você uma coisa, e preste muita atenção, olhe exatamente para o que eu vou lhe dizer, como se eu estivesse na sua casa, conversando com você também, como Jeremias. Sabe de uma coisa? Se não fosse a cota infinita de misericórdia do Senhor, nós já teríamos acabado, o mundo já teria acabado. Agora pense comigo, aleluia, o Senhor é tremendo. Eu convido você a pensar dessa forma. E ainda, se são infinitas, diz que essas misericórdias são renováveis, são novas misericórdias todas as manhãs. Deus atualiza sua graça em minha vida diariamente. Ele é fiel, tanto que o escritor diz: grande é a tua fidelidade, no versículo 23. Não sou eu que sou fiel, mas é Deus que é fiel, por manter sua misericórdia sobre nós. Grande é a minha fidelidade. Não é minha prerrogativa da fidelidade, mas é a fidelidade de Deus que está aqui. Eu olho para o profeta Miqueias e eu encontro essa mesma perspectiva, esta mesma visão, este mesmo foco lá no profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 18, versículo 19. Nós costumamos citar isto muito na nossa liturgia, no momento de contrição e confissão. Diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece da transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em demonstrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é bondade do Senhor. Aleluia.
eu já estou querendo concluir com você esta conversa com Jeremias. Diante do trágico, do inexplicável, o profeta Jeremias olha para Deus. E lá no versículo 24 ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ou seja, dor é desafio para a esperança. Diante desse inexplicável sofrimento, dessa dor, destas perdas, dessas milhares de tragédias familiares e saúde no nosso país e no mundo inteiro, vamos manter o foco em Deus. Jeremias admite que todas as coisas pareciam conspirar. A partir do versículo 1 até o versículo 8, se você coloca, ele acha até que Deus está conspirando contra ele. Ele diz que tudo está conspirando, e todo o livro de lamentos de Jeremias tem esta visão de conspiração contra si. Mas esta é a sua percepção histórica, e que ele mostra o dado da realidade que estava acontecendo. Mas na verdade, o que ele quer dizer para você é que, com tudo isso, e além de tudo isso, eu foco em Deus, e na sua misericórdia que não tem fim, e na sua misericórdia e na sua bondade. E lá no versículo 26, foi o último versículo que nós lemos aqui no nosso texto de explicação, no nosso texto expositivo. No versículo 26, ele diz: é bom aguardar a salvação do Senhor. É como se ele dissesse: parem de falar, parem de gritar, parem de espalhar fake news, parem de espalhar videozinho pelas redes sociais, parem de acusar uns aos outros, parem de distribuir dores, parem de renovar suas dores e seus sofrimentos, e aguarde a salvação do Senhor em silêncio. É isso que o texto nos ensina. Eu volto ao Tim Keller, que eu citei lá no começo, cujo livro estou lendo, Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento. Em dado momento, Tim Keller faz uma análise do sofrimento de Jó. E analisando o sofrimento de Jó, alguma coisa me chamou a atenção na sua análise. E Tim Keller diz o seguinte: Jó nunca viu a razão do seu sofrimento, ele nunca descobriu o porquê, mas ele viu Deus, e isto foi o suficiente. Ele não viu a razão do seu sofrer, mas no meio do seu sofrer, ele viu Deus. Aleluia. E lá no versículo 29, Jeremias ainda diz assim, que ele vai colocar a boca no pó, uma situação humilde, humilhante, para dizer: eu vou continuar aguardando a salvação do Senhor, e isso em silêncio, e esperando, e lembrando sempre, e trazendo a memória, e fazendo esse exercício mnemônico de quanto Deus fez, e olhando sempre para a ação de Deus em todos os momentos da minha vida, da minha história. Meu querido, minha querida, o meu desejo é que Deus o abençoe. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo do Senhor o capacite a enfrentar esses problemas e encontrar Deus como Jó. Nós vamos agora ter mais uma música pelos irmãos do Ministério da Música, e você vai pensar naquilo que Deus falou a você nesta noite. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder,
que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sonda nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade, sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Temos recebido muitos pedidos de oração ultimamente. E sobretudo nesse tempo de Covid, de pandemia. Vamos orar. Mantendo sempre essa perspectiva da esperança que nos renova. Essa perspectiva da lembrança dos grandes feitos de Deus. E vamos olhar para frente, para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nesse momento, pela palavra que o Senhor colocou na nossa vida, pela palavra que o Senhor colocou em nosso coração, pela palavra que o Senhor trouxe ao povo de Deus. Lembramos sempre dos grandes feitos do Senhor, o quanto o Senhor nos sustenta, o quanto o Senhor nos mantém. Isso realmente nos renova,
porque suas misericórdias é que se renovam sobre nós e não tem fim. São renováveis e são infinitas. E, Senhor Deus, nós queremos encarar as dificuldades com fé, alimentando a nossa fé e deixando as nossas preocupações morrerem de fome, porque confiamos em Ti. Em nome de Jesus, confiamos em Ti nesse momento e Te louvamos pela recuperação da nossa irmã Maria Antônia, que já deve estar saindo do seu isolamento. Confiamos em Ti a recuperação do Walter, da Thalita, em nome de Jesus. Confiamos em Ti a família da nossa irmã Cíntia, o seu cunhado, o Márcio, que está entubado, precisando de uma visita do Senhor. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti a Ana Rita e seu filho André. Confiamos em Ti nesse momento. A dona Filomena, a mãe da Ney, a mãe do Leander, que o Senhor abençoe e restaure em nome de Jesus. Confiamos em Ti, a Loide, que se deslocou desde Ubiratã até Curitiba para uma cirurgia cardíaca. Que o Senhor acompanhe, leve, guarde a sua saída e o seu retorno em nome de Jesus. Confiamos em Ti, o Osias, amigo do Maurício, que é aqui da nossa cidade, mas está ali em Curitiba, no hospital. Que o Senhor abençoe. Confiamos em Ti, Senhor Deus, o nosso amigo, o reverendo Otoniel, a sua esposa Cleire, o seu filho Júnior, em nome de Jesus. Eles estão ali no hospital em Arapongas. Cuida dos Teus servos, em nome de Jesus. Confiamos em Ti a necessidade das vacinas, ó Pai. Confiamos em Ti as pessoas que atuam na frente, que estão estressadas, que estão esgotadas. Confiamos a renovação e aguardamos a salvação do Senhor em silêncio. Aquietamos no Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Confiamos em Ti a nossa vida, confiamos em Ti a nossa igreja, confiamos em Ti cada irmão e cada irmã, cada família, cada criança, cada adulto. Confiamos em Ti, ó Pai, e aguardamos em silêncio, pois grande é a Tua fidelidade, Senhor. Te agradecemos pelo Teu agir, pelo Teu Espírito Santo que nos sustenta, que nos conduz e nos orienta. Entregamos, Senhor, em Tuas mãos a cada vida, em nome de Jesus, amém. E que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos guarde, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós, e que o Senhor nos acompanhe todos os dias, que o Senhor nos dê a paz em meio às tragédias e preocupações, hoje até que Cristo venha, amém e amém. Que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Me enchem da Tua paz, me enchem da Tua paz. Uma boa semana para você que assistiu essa transmissão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até a próxima.